Queridos irmãos e irmãs, a igreja celebra neste dia 22 de fevereiro a festa da Cátedra de São Pedro. Uma festa muito bonita, porque nos faz trazer ao coração a realidade do ministério petrino, que repousa sobre os ombros do Santo Padre, o Papa. Ora, para entender o ministério petrino, há tantas maneiras de procedermos, mas eu queria simplesmente começar como, aliás, sugere o Concílio Vaticano II, enquadrando no contexto da doutrina sobre a Igreja. Ou seja, Jesus Cristo fundou a sua Igreja. Esta é uma afirmação muito ousada do ponto de vista da fé católica, no sentido de que, de um lado, nós temos a percepção disso no Novo Testamento, de outro, ao longo da história, nós temos o desenvolvimento da igreja, de tal modo que ela se tornou institucionalmente mais articulada, mas, ao mesmo tempo, a igreja tem uma dimensão que transcende a nossa visibilidade. É aquilo que nós chamamos de comunhão dos santos, que ultrapassa os limites visíveis da igreja, chegando até o céu e até o purgatório. Por causa disso, muitos cristãos ao longo dos séculos criaram grandes confusões. Um deles foi um frade franciscano chamado Joaquim de Fiore. O Joaquim de Fiore professava algumas crenças gnósticas, heréticas. Ele dizia que houve o tempo do Pai, que foi o Velho Testamento, o tempo do Filho, que é o tempo do Novo Testamento, o tempo da Igreja, e viria a era do Espírito Santo. Era em que já não haveria mais uma igreja visível, já não haveria mais sacramentos, já não haveria mais sacerdócio, todos seriam frades, todos iriam se propagar apenas mediante a fé, etc. Esta heresia de Joaquim de Fiore acabou desembocando no protestantismo. Quer dizer, a crença de que a Igreja de Cristo é uma espécie de fantasma, é uma espécie de vapor, que no fundo ninguém sabe direito quem é membro da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo como um ectoplasma indeterminado. Ora, mas tem razão a Igreja quando nos mostra que decorre do mistério da encarnação o fato de que Cristo fundou essa instituição chamada Igreja. Por quê? Seria muito estranho que Deus se fizesse homem para deixar os seus discípulos numa confusão perpétua. Ou seja, cada um inventa aquilo que crê, cada um abre um segmento diferente, cada um pega a Escritura e faz dela o que bem acha. Seria irracional.
Se nós pensássemos nesses termos, nós teríamos de dizer que Jesus Cristo fracassou. Ele veio, ele é o próprio Deus encarnado, e o que ele deixou foi uma confusão na terra. Ou seja, as duas coisas não podem ser. Ou Jesus Cristo é Deus, e portanto ele fundou a igreja como uma instituição divina, que tem a missão de guardar a sua mensagem até o fim dos tempos, ou ele não é Deus, e aí por isso existe essa confusão que está aí fora. Ora, como a igreja é divina e ela foi fundada por Cristo, ela não é um corpo acéfalo, ela tem uma cabeça visível, que é o Santo Padre, o Papa. A doutrina da igreja sobre o Papa é uma doutrina muito bonita. Por quê? De um lado, mostra que toda a sua dignidade decorre da cátedra na qual ele está sentado. Ou seja, ele está na sede de São Pedro, que é o príncipe dos apóstolos. E, portanto, é daquela sede que decorre a sua dignidade. Mas essa dignidade não é uma dignidade meramente formal. Por quê? Cristo não disse, tu és Simão e eu te dou o cargo de ser Pedro. Não. Ele disse, tu és Pedro. Ou seja, aquele homem que está sentado naquela sede, ele pessoalmente exerce o ministério petrino. Ele é o Santo Padre, o Papa. A doutrina da igreja chega a dizer, de um modo muito bonito, que ele não é eleito Papa. O que o conclave faz é eleger o candidato, mas ele se torna Papa na hora que ele aceita. Quando ele diz, aceito, então, naquele momento ele se torna Papa. E por que Papa? Bispo de Roma. Ou seja, a partir do momento em que ele aceita aquela sede, ele é o Romano Pontífice. Ora, nós estamos falando aqui de verdades muito altas da divindade de Cristo, da natureza divina da igreja e da eleição divina, da unção divina que está sobre o Santo Padre, o Papa, que atualmente é o Papa Francisco. Por que nós precisamos dizer essas coisas? Porque há muitas doutrinas estranhas circulando em nossos dias. Doutrinas que todas elas, de alguma maneira, remetem ao joaquinismo, a essa história de que a igreja é espiritual e que ela não tem materialidade. Inclusive, há um teólogo chamado Henri de Lubac, que escreveu um livro muito interessante chamado A Posteridade Espiritual de Joaquim de Fiore, em que ele mostra que este é um dos autores mais influentes ao longo da história. E essas doutrinas estranhas têm várias manifestações. Então, por exemplo, aqueles que dizem, não, o Papa é Francisco, mas nós não vamos obedecê-lo. O nome disso é galicanismo. Ou seja, é a ideia de que existe um Papa, mas eu não sou obrigado a obedecê-lo por alguma razão. Não é doutrina católica, isso é herético. Há um Papa e, portanto, eu tenho que obedecê-lo.
Outros, tomando teses teológicas desse ou daquele doutor da igreja, dizem, olha, por algum motivo, o Papa defeccionou e, portanto, a igreja está acéfala, ela não tem cabeça. E a solução para isso, ela tem que vir de Deus, então Deus tem que vir, São Pedro tem que aparecer, criar uma nova linhagem de Papa, enfim. É toda uma maluquice que, no fundo, parte da ideia de que a igreja é uma entidade espiritual, fantasmagórica, que ela não é visível e que, portanto, ela pode perecer, ela pode defeccionar. No Concílio Vaticano I, a igreja reafirmou um dogma e definiu outro. Ela reafirmou o dogma da indefectibilidade da igreja, ou seja, a igreja católica existirá até o fim dos tempos. E definiu um dogma. O dogma da infalibilidade do Papa, que é restrita aos pronunciamentos solenes dele, o último aconteceu em 1950, mas, ao mesmo tempo, nesse contexto da indefectibilidade da Cátedra de Pedro, ou seja, a Cátedra de Pedro existirá até o fim dos tempos. Todas essas considerações doutrinais precisam gerar em nós fé. Ou seja, eu não posso admitir em meu coração nenhum espírito de rebelião. Nós vivemos um momento em que, desgraçadamente, a igreja está muito politizada. Então, quem é mais de esquerda pensa assim, gosta mais, gosta menos. Quem é mais de direita é assim, gosta mais, gosta menos, tem essas tendências, aquelas outras. Veja, mas quando o assunto é o Papa, nós estamos mexendo com um assunto sagrado, é coisa de Deus. É coisa da igreja, nós não podemos tocar na igreja. Nós não podemos tocar naquilo que Deus constituiu. Alguém que se permite ser leviano nessas matérias, alguém que se permite ser rebelde, está cometendo um pecado grave contra a eclesialidade. Isso é muito sério, porque está mexendo com a esposa de Jesus Cristo, que é a Santa Igreja. O nosso Santo Padre é o Papa Francisco, a quem nós amamos e em quem enxergamos São Pedro. Ah, mas o Papa tirou foto com esse político que eu não gosto, ele falou isso com aquilo. Esqueça, é uma questão de fé. Eu tenho que olhar para ele e enxergar Cristo, enxergar São Pedro e amá-lo com amor teologal. Significa que, se o Papa gosta de azeitona, logo eu também tenho que gostar de azeitona? Não. Significa que se ele gosta de, sei lá, doce de leite, eu também tenho que gostar de doce de leite? Não. Mas a nossa devoção, o nosso amor, a nossa fidelidade, a nossa lealdade para com a igreja e o Papa são teologais, ou seja, não é por causa do homem, mas é por causa de Deus. É o que Deus fez com a igreja. Em todos esses dias aí que eu estou enfrentando essas polêmicas, uma coisa realmente me deixou chateado. Foi um repórter que questionou a minha fidelidade ao Santo Padre o Papa, sendo que eu sou uma das pessoas que mais defendo, inclusive aqueles ensinamentos que algumas pessoas gostam de confundir, para espalhar entre os fiéis desorientação e dúvida.
Esse clima altamente politizado faz com que as pessoas se coloquem a favor ou contra as coisas por princípio. Agora nós estamos na quaresma. Quanta gente fala mal, por exemplo, da campanha da fraternidade? Por quê? O tema é ruim? Não, o tema é bom. Dá para falar coisa boa, muita coisa boa. Mas a politização desses temas acaba dividindo a igreja. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Ah, mas eu preferia que fosse de outro jeito. Veja, nós temos que amar a igreja real, essa que está aqui. Não a igreja dos meus sonhos. Cada papa é um dom para a igreja. João Paulo II, com seu carisma, com a sua simpatia, com o seu jeito de atrair multidões, foi uma bênção. Bento XVI, um teólogo, quanta luz, quanta clareza. O Papa Francisco é um pastor que não gosta de salientar os aspectos mais negativos da moral católica. Ele prefere falar dos aspectos positivos, ir ao encontro daquelas pessoas que estão fora, tentar explicar o Evangelho, levar de algum modo a palavra para incluí-las, para que elas entrem num processo, num caminho. Porque se você chega simplesmente e diz assim, isso é pecado, pá! É como se você batesse a porta na cara do fulano. A perspectiva é outra. Não, vamos conversar, calma, não é assim, vamos falar de Cristo, de Deus, aos poucos, vamos rezando, vamos fazendo com que a sua vida tal e tal e tal. É a visão tipicamente evangelística de um jesuíta que nós temos que aprender a amar. Cristo, a Igreja e o Papa são 3 pontos sagrados para todos nós. E nós não podemos tolerar que haja entre nós nenhum espírito de divisão, de rebelião e de leviandade. Porque aqui nós não estamos mexendo com qualquer coisa, mas nós estamos tocando na essência mesma da igreja, tal qual foi fundada por Nosso Senhor.